Bom dia, gente. Hoje nós iremos apresentar o trabalho de história. E meu nome é Didir e os participantes desse vídeo é a Amanda, a Bruna, o Danilo, a Thalia, a Giovanna e o Vinícius. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as conquistas de Napoleão. No passado, o território francês chegou a ser muito mais extenso, assumindo as dimensões de um império. De fato, nas primeiras décadas do século XIX, áreas que hoje pertencem à Holanda, Bélgica, Suíça, Itália, Espanha, Alemanha, Áustria e outros países eram encontrados pelo governo francês. Ou seja, todo esse território antigamente era somente um império, o Império Francês, o governo francês. E o maior responsável por tudo isso foram as estratégias do general Napoleão. A partir de 1999, ele deu início a uma política expansionista que deixou o território francês com mais de 750 mil quilômetros quadrados. Isso foi muita coisa. Ele foi derrotado, uma das derrotas assim mais marcantes foi na batalha de, eu não sei falar, mas eu acho que é Water. Em 1815, ele foi definitivamente afastado do poder. Esse foi o fim do Império Francês. Mas, antes de ter o fim, aconteceu alguns episódios, né? Governado, antes do Napoleão entrar no poder, a França era governada pelo diretório. O país enfrentava sérios problemas de ordem econômica, social, política, e havia algumas derrotas em campanhas militares no exterior. E aí, no dia 12 de Brumário de 1979, Napoleão derrubou o diretório, que era o governo da época, e criou um consulado concentrando todo o poder em suas mãos. Apoiando-se nesse prestígio, ele promoveu reformas visando recuperar a economia e as instituições desgastadas após 10 anos de devolução. Em 1802, um plebiscito deu a Napoleão um título cônsul de vitalício. Ele ia ficar pelo poder até ele morrer, entende? E decidida a transformar a França em um grande império, em 1805 o governo de Napoleão anexou a República de Gênova na Península Itálica. Isso foi algumas das conquistas dele, né? As tropas francesas, entretanto, continuaram sua marcha de vitória em vitória, anexando novas regiões ao seu país, como se pode ver na história mesmo, né? E foi isso. Um pouquinho das enormes e variadas conquistas de Napoleão. Bom, eu vou falar um pouco sobre o que foi o bloqueio continental. Naquela época, a Inglaterra não estava completamente destruída. Na verdade, quase nada. Sendo assim, ela acabou se tornando o estado mais poderoso da época, que contava com uma poderosa frota naval. Ciente disso, de que o poder britânico encontrava-se muito poderoso, tanto no comércio como na indústria, o governo de Napoleão acabou proibindo as nações europeias de comercializar com a Inglaterra. O principal objetivo dele era fazer com que a Inglaterra enfraquecesse, tanto economicamente quanto militarmente, e isso acabaria deixando eles muito vulneráveis. E, como consequência, os países que não participassem desse ato, que no caso foi o bloqueio continental, seriam atacados pelo exército de Napoleão. E os governos de Portugal e Espanha, que não aderiram a esse bloqueio, acabaram em 1807 sendo atacados por tropas francesas que invadiram a Península Ibérica. E Fernando VII, que na época era o atual rei da Espanha, foi destruído e em seu lugar foi coroado José Bonaparte, que era irmão do imperador francês. E com isso, todo esse ato ganhou uma grande repercussão, fazendo com que a família real, que está de Portugal, e sua corte fugissem para o Brasil, um dia antes da chegada do exército napoleônico. E aí, gente, eu vou falar sobre a administração colonial espanhola. Vamos lá. Durante o período colonial, o governo da Espanha dividiu as terras da América em vice-reinos e capitanias. Cada um desses vice-reinos era governado por um vice-rei. As decisões políticas e administrativas dessas colônias ficavam
a cargo do Conselho das Índias, que era um órgão que foi criado em 1524, que nomeavam os vice-reis e afins. A relação entre as colônias e a Espanha tinha por base o Pacto Colonial. Assim, as primeiras que produziam e exportavam matéria-prima ou metais preciosos para a metrópole e compravam os produtos manufaturados que necessitavam. A administração desse comércio estava a cargo da Casa de Contratação, que era um órgão que foi criado em 1503. No começo do século XIX, a América Espanhola era dividida em 4 reinos, quer dizer, vice-reinos. O Reino da Prata, o Reino Nova Granada, o de Nova Espanha e o do Peru. Por essa época, a população variava entre 13 a 18 milhões de habitantes. No topo da pirâmide social estavam os peninsulares, ou chapetones, em torno de 40 mil pessoas. Eram da Espanha e dominavam toda a alta administração. Logo abaixo vinha os crioulos, que eram cerca de 3 milhões de brancos. Embora nem todos fossem ricos, eles eram parte de uma aristocracia com proprietários de terras, de minas e de escravos. Possuíam grandes fazendas, as haciendas, não sei falar, e seus filhos podiam estudar na Europa. Numa posição mais inferior estavam os mestiços e mulatos, que eram descendentes da união de espanhóis com índias e negras, respectivamente. Eram a grande massa da população, eram trabalhadores livres. Os indígenas, embora livres, eram obrigados a prestar serviços para os chapetones e os crioulos. E na base da sociedade da pirâmide, encontravam-se os africanos escravizados. Eles concentravam-se quase que exclusivamente na região do Caribe. Eram vítimas dos mais variados tipos de violência e não tinham direito nenhum. Em 1742, começaram as rebeliões na América Espanhola. Bom, essas rebeliões ocorreram por conta das desigualdades sociais e a expoliação imposta pela Espanha. E isso fez com que, na época, a América Espanhola se tornasse palco de várias revoltas. Temos como exemplo, no vice-reino do Peru, em 1742, em que um líder indígena, chamado de João Santos, ele mobilizou alguns indígenas e mestiços em uma luta. Essa luta durou cerca de 14 anos e o objetivo dela era restaurar o Império Inca. Já em 1780, temos outro exemplo de outro líder indígena, chamado de José Gabriel, ou o chefe Inca Tupac Amaru, em que ele mobilizou cerca de 60 mil pessoas contra o domínio espanhol, e essa rebelião ficou conhecida como uma das maiores rebeliões indígenas na América. Então, sufocado em 1781, Tupac Amaru ele foi amarrado por alguns cavalos e despedaçado em público. Temos outro exemplo em 1806, em que eclodiu na capitania geral da Venezuela uma nova rebelião contra o domínio espanhol. Ela foi liderada pelo crioulo Francisco Miranda e rapidamente foi sufocada. Em 1807, teve a invasão da Espanha e a deposição do rei. Napoleão estava no poder da França. Aí ele renunciou aos princípios da Revolução Francesa. Falou tudo o que ia acontecer. Aí, como as tropas francesas não conseguiam desestabilizar a Inglaterra, aí então a França pegou e decretou, em 1806, o bloqueio continental. Esse bloqueio continental era que os países europeus eles estavam proibidos de abrirem os portos para o comércio inglês. Aí os países que não aceitassem o bloqueio continental, eles seriam invadidos pelas tropas de Napoleão. A Espanha, como ele não aceitou, então por isso ela foi invadida em 1808. Então teve o rei Fernando VII, ele foi deposto do cargo, foi tirado, e colocaram no lugar dele o irmão de Napoleão, que era José I. No entanto, tanto as colônias espanholas como a Espanha, elas resistiram à ocupação francesa. No outro lado do Atlântico, tinham
os crioulos, que eram os brancos nascidos na América, que eram descendentes dos espanhóis. Esses crioulos eram ricos, eram proprietários de terra. Aí eles estavam aproveitando a fragilidade da Espanha e demitiu as autoridades metropolitanas. Em diversas regiões eles tiraram as autoridades. Aí, organizados com juntas governamentais, os crioulos assumiram o poder. Aí, para justificar essas medidas que eles fizeram, os rebeldes argumentavam que, em virtude da ausência do rei espanhol, a soberania deveria retomar aos povos dominados. Então, foi esses crioulos que tomaram a soberania desse lugar. Agora eu vou falar para vocês como que o domínio napoleônico tiveram interferências na América Hispânica que estava em guerra. Tudo começou porque aqui na América Espanhola estava tendo muitas crises por conta da desigualdade social e a expoliação imposta pela Espanha, porque a Espanha estava dominando a América Espanhola e estava impondo muitas coisas que o pessoal não estava gostando, entendeu? E por conta disso, a galera daqui teve que fazer várias revoltas. E uma delas foi do líder indígena João Santos, que fez uma revolta com o objetivo de restaurar o império dele, que era o Império Inca, e durou por 14 anos. Outra revolta, em 1780, foi pelo líder indígena José Gabriel, que comandou uma das maiores rebeliões indígenas da América Latina, só que foi sufocada. Ele foi amarrado e foi morto das formas mais violentas possíveis. Pegaram ele, graças a essa mobilização, amarraram 4 cavalos e despedaçaram ele em público. Eles acharam que assim as pessoas iam parar de fazer as rebeliões, mas foi bem ao contrário. Já que em 1806 eclodiu uma outra rebelião contra o domínio espanhol, pelo crioulo Francisco Miranda, mas foi sufocada pelas forças espanholas. E foi aí que em 1807, esse ano foi o ano que a Espanha foi invadida pelas tropas de Napoleão. E aí elas ficaram fracas e perderam a força. E aí, com a Espanha ocupada, com as forças napoleônicas, eles tiraram o rei Fernando VII, que fazia todas aquelas coisas com a Espanha, com a América e a Espanha, e colocaram no lugar dele o José Bonaparte, que é irmão do imperador. Os crioulos aqui estavam na América Espanhola, que estava sendo dominados pela Espanha, eles aproveitaram que a Espanha estava sendo fragilizada, porque Napoleão estava fragilizando a Espanha, então a Espanha estava ficando fragilizada. Eles aproveitaram isso e retomaram o poder. Eles tiraram todas as forças metropolitanas e diversas regiões e voltaram a assumir o poder. E para justificar tal rebeldia, eles tiveram que falar que, sem a ausência do rei, para voltar à soberania e à harmonização, deveria retomar o poder dos povos dominados. Então, em 1812, foi criada uma nova Constituição, que falava sobre o fim do tributo pago pelas comunidades indígenas, a extinção da mita, que é o trabalho forçado na região andina, e o direito do voto à população adulta masculina, exceto para as pessoas que eram de descendência africana. Tudo isso lá na Espanha. Só que mesmo com essas medidas, não foi suficiente para conter as guerras civis desde 1810. E as lutas só começaram a intensificar mais depois que o Fernando VII voltou, em 1814. Quando ele recuperou o poder espanhol, ele aboliu a Constituição feita em 1812 e enviou tropas para a América Espanhola para acabar com as pessoas que estavam fazendo as revoltas. Só que até meados do século XIX, praticamente todas as colônias hispano-americanas já se encontravam emancipadas. Ou seja, mesmo que ele tenha saído do poder e voltado para o poder, quando ele voltou já não valia mais a pena, graças à invasão do Napoleão Bonaparte. Então agora vamos ver o cenário pós-emancipação, ou seja, depois que aconteceu a independência em alguns países da América Espanhola. Bom, como já foi dito, esse processo de emancipação e de independência mobilizou diversos setores da sociedade. Crioulos, camponeses, militares, indígenas e mestiços participaram dessa independência. Só que, porém, os benefícios dessa independência não foi distribuído de forma equitativa entre eles. Alguns saíram privilegiados e outros ficaram na mesma situação e outros foram marginalizados. Os grandes privilegiados foram os crioulos, ocupando grandes posições políticas. E ali vamos para o outro ponto ali. A reforma agrária, que se encontra nas propostas de muitos revolucionários, se encontravam, em algumas propostas revolucionárias, mal saiu do papel. Antes da emancipação da independência, muitos revolucionários diziam que ia haver uma reforma agrária, ia existir uma divisão de terras, Só que depois que aconteceu a emancipação,
nada disso aconteceu, continuou com os latifúndios, né, com as haciendas, e não dividiram terra nenhuma, ou seja, continuou grandes quantidades de terras na mão de pouquíssimas pessoas. E a situação das camadas mais pobres da população não melhorou. As camadas, né, que eram pobres antes da emancipação continuaram mais pobres, não melhorou nada. E esses grupos marginalizados passaram a servir de massa de manobra para o caudilho, que é o que eu vou explicar agora. O caudilho nada mais nada menos do que alguns líderes políticos, crioulos e chefes militares, após a independência, passaram a criar exércitos particulares, assumiram lugar no governo das suas nações ou de suas regiões e passaram a exercer o poder de forma autoritária, personalista, ou seja, agiam da forma que eles decidiam, totalmente autoritária e a favor do benefício próprio. Então, o que aconteceu foi que pouca coisa mudou. As camadas mais pobres, como eu falei, continuam na mesma, e algumas propostas revolucionárias não saíram no papel, não se concretizaram, e é isso. O cenário após a emancipação.